paz do Senhor a toda a igreja aqui presente, a paz do Senhor aos nossos irmãos online, aos nossos queridos irmãos, a igreja que está aqui no nosso lar. Saúde a todos vocês com a santa paz do Senhor. Irmãos, vocês que não nos conhecem, vocês que estão na nossa live pela primeira vez, sejam todos vocês bem-vindos, se sintam abraçados, que o grande amor de Deus conceda paz em vida no coração de cada um de vocês. Aqueles que não me conhecem, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço cultos regulares no meu lar e aos domingos nós transmitimos ao vivo pelo Facebook, que é a rede social mais vista no Brasil e no mundo, e posteriormente o vídeo editado é colocado no YouTube. Amém, irmãos? Sejam todos bem-vindos, se sintam abraçados, em nome de Jesus. Irmãos, nós somos independentes, somos uma igreja que foi concebida no meu lar. O Senhor Jesus colocou no meu coração para abrir as portas da minha casa, para uma igreja, uma célula na minha casa, como era na igreja primitiva, quando os apóstolos formavam igrejas a partir da casa de alguns irmãos, né? Muitos irmãos naquela época abriam as portas dos seus lares, das suas casas, para formar grupos, né? Grupos de cristãos com o intuito de louvar a Deus e de falar do amor de Deus, estar reunidos ali com o Espírito Santo de Deus. Então sejam todos vocês bem-vindos ao nosso culto online. Irmãos, vai chegar um dia onde os cultos online estarão tão presentes na vida do ser humano que muitas das pessoas não vão querer nem estar mais nos cultos presenciais, por causa da comodidade de você estar no seu lar, no seu trabalho, no seu emprego, e onde quer que você esteja, você fazer parte de uma comunidade cristã. Porque assim, irmãos, a Bíblia fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. E a palavra de Deus também fala, irmãos, que quando você entrega a sua vida para Cristo, quando você aceita Jesus como seu Salvador e Senhor, como seu Senhor e Salvador, a partir deste momento você se torna igreja, você se torna a verdadeira eclésia do Senhor, que é a igreja do Senhor. Porque igreja, irmãos, não é a parede, não é o ponto, mas sim as pessoas. Porque um dia Jesus irá buscar a sua igreja. Ele não vai vir buscar as paredes, ele vai vir buscar o povo. Amém, irmãos? Então, pense nisso, irmãos, de uma forma correta, que a igreja não é as paredes e o teto e nem a denominação, mas nós somos igrejas. E todas as pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador e Senhor também é meu irmão na fé e filhos do mesmo Pai. Amém, irmãos? Sejam bem-vindos na nossa igreja online, sejam bem-vindos ao nosso culto da família do domingo, né? Nosso culto sempre se inicia às 18 horas e sempre se termina às 19 horas. É 1 hora de culto, amém, irmãos? Nós temos os nossos louvores e depois nós temos uma palavra, amém? Irmãos, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Minha esposa me lembrou, agora de tarde, eu nem lembrava disso aí também. Nós sabemos, irmãos, que o Dia Internacional da Criança, do adolescente, da mulher, do professor, isso aí é puro capitalismo, nós sabemos disso. O Dia da Mulher é todo dia. Nós temos que fazer com que as mulheres se sintam mulheres verdadeiras, agraciadas todos os dias. Nós temos que mostrar para as nossas mulheres, você que é casado, para sua esposa, você que é filho e sua mãe está viva, para sua mãe, para suas irmãs, que elas são merecedoras, que elas são iguais, nós somos todos iguais perante Deus, amém? Então, a todas as mulheres que estão me assistindo, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Hoje é o seu dia, não, todos os dias é o seu dia, tá bom? Deus abençoe a todas vocês, Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero agradecer a alguns irmãos que todas as semanas nos contemplam com suas presenças. Nossa irmã Lia, que está sempre conosco, a Cris, o nosso irmão Vago, nosso irmão Augusto, né? Nós temos todas as semanas, irmãos, esses irmãos, eles estão todas as semanas, eles não perdem o culto da gente. Tem irmãos aí que assistem o culto online e depois ainda assistem ele gravado. Então,
É muito bom saber que o nosso trabalho, aquilo qual o Senhor colocou em nossos corações, tem abençoado vidas. E enquanto o Senhor nos der graça, enquanto o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui fazendo a vontade dEle, trazendo a palavra, o alimento espiritual para todos vocês. Eu quero agradecer grandemente a todos vocês que assistem pelo menos um minuto da nossa live. A todos vocês que nos permitem com simplicidade entrar nos vossos lares, nas vossas casas e nos apresentar o Senhor Jesus de uma forma sem filtro. Porque é esse Jesus que nós aqui apresentamos, é o Jesus verdadeiro, é o Jesus sem filtro. Não é aquele Jesus que muitas das vezes as pessoas apresentam na igreja, que é um Deus que simplesmente só é amor, mas não é um Deus que corrige as pessoas. É um Deus que, a própria palavra de Deus fala que aquele que Deus tem por filho, ele chicoteia, irmãos. Porque o verdadeiro amor é o amor verdadeiro, ele é o amor da correção, não é verdade? Então, irmãos, eu queria deixar uma pergunta no ar para todos vocês esta noite, por calor. Eu queria deixar uma pergunta no ar para esta noite, para todos os irmãos. O que é ser um cristão verdadeiro? O que é ser um servo de Deus verdadeiro? Você se acha um cristão verdadeiro? Essa é uma pergunta que eu deixo para os irmãos que estão aqui e os irmãos que estão online. Essa pergunta, irmãos, ela tem que entrar na sua mente assim: será que o que você faz agrada a Deus? Será que aquilo que você, a forma que você vive, a forma que você anda, a forma que você se comporta, agrada a Deus? Se as coisas que você faz agrada a Deus e você se acha um cristão verdadeiro e bom? Tá bom, irmãos? Essa pergunta que eu deixo para os irmãos aí no início do nosso culto. Nós vamos começar a louvar a Deus agora, irmãos. Mas antes de nós iniciarmos, eu queria falar para os irmãos que muitas das vezes, irmãos, a gente faz, quando a gente se torna servo de Deus, a nossa vontade, ela tem que estar em segundo plano. Quando você se torna servo de Deus, a sua vontade, ela não é mais inerente a você, mas sim a Deus. Está sempre em segundo plano. A vontade que está em primeiro plano é a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então, a pergunta que eu fiz inicialmente para os irmãos, se vocês se sentem um cristão e se vocês entendem o que é ser um verdadeiro cristão. Amém? E no decorrer do culto aí nós vamos trabalhar um pouco essa palavra aí. Amém, irmãos? Tome os seus assentos em nome de Jesus. Mais uma vez, bem-vindo a todos vocês que estão aí na nossa live. Bem-vindo aos que estão chegando agora, que não pegaram desde o começo. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, eu deixei uma pergunta logo no início do culto. O que é ser um verdadeiro cristão para vocês? Vocês se sentem um verdadeiro cristão? Vocês acreditam que a salvação já os aguarda? Vocês acreditam que o nome de vocês estão já no livro da vida? Não precisa me responder, irmão. Essa é uma pergunta que é para cada um de vocês responder para vocês mesmos, né? Nós respondemos para nós mesmos. Irmãos, o que é ser um bom cristão? O que a Bíblia nos exige? O que a Bíblia fala? O que Cristo falou acerca desse assunto? Né? Vamos lá, irmãos. Lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual João escreveu, no capítulo 3, versículo 35 apenas. Abram as vossas Bíblias. Irmãos, antes de eu ler aqui, na nossa Bíblia aqui, eu quero falar uma coisa para os irmãos. Nunca confie a sua salvação na mão de outras pessoas. Fique atento, porque muitas das vezes, irmãos, você pode estar num lugar sendo conduzido por uma pessoa que no final você não vai alcançar a salvação. A salvação está na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer no Evangelho já está condenado. Então, meu irmão, minha irmã, façam como os bereanos da cidade de Bereia,
que lá no capítulo 17, no versículo 11 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas pregavam lá para eles ouviam atentamente, com exatidão. Mas depois eles iam lá nas Escrituras para ver se aqueles homens de Deus estavam falando a verdade. E é isso que nós temos que fazer. Fazermos como os bereanos faziam. Ouvir atentamente, mas depois verificar se aquilo que o nosso líder está falando, se o pregador está falando, está realmente nas Escrituras Sagradas. Não confie 100% a sua salvação na mão de outras pessoas, irmãos, porque a salvação ela é individual e intransferível. Amém? Lá no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual João escreveu, capítulo 13, versículo 35 apenas, diz assim: com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Irmãos, é importante isso. Nós sermos reconhecidos pelo amor de um para com o outro. O próprio Jesus falou: vocês vão ser reconhecidos como os meus discípulos, porque Jesus amava as pessoas. E o amor verdadeiro, irmãos, não é um amor distorcido. Nós precisamos ter em mente o que é um verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele não pode ser um amor distorcido. O amor tem que ter reciprocidade entre uma pessoa e a outra. O amor, ele tem que ter, é uma via de duas mãos. Não é verdade? Mas os discípulos do Senhor serão reconhecidos lá fora se amarem uns aos outros. Olha isso, irmãos. Isso é muito forte, essa palavra. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 1 ao versículo 7, nós vamos ter mais ou menos uma ideia sobre o amor verdadeiro, sobre a palavra em si. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tinha. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transpassasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. Olha isso, irmãos. E ainda que eu distribuísse a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Irmãos, lá no versículo 4, o amor é sofredor. Por que o amor é sofredor, irmãos? Porque quando você vê uma pessoa em sofrimento, você sofre junto com ela. Quando você tem um amor do Pai em você, quando o Espírito Santo de Deus, ele vive em você, ele mora no seu interior. Quando você vê uma pessoa sofrendo, independente de quem seja essa pessoa, você se compadece dessa pessoa. Porque o verdadeiro amor do Pai é um amor sofredor, um amor que você quer compartilhar o sofrimento. Ele é benigno, irmãos. O amor não contém mal. O amor, ele não pode ter uma fonte, ele não pode ter água doce e água salgada. Se você está cheio de Deus dentro de você e você está transbordando de Jesus, o verdadeiro amor que vem do Pai, você sempre vai ter um amor verdadeiro, um amor benevolente. O amor que não é invejoso, irmãos. Que amor é esse que você tem proveniente do Pai? E quando você vê o seu irmão prosperar, você tem inveja dele. Quando você vê o seu irmão subir no altar e louvar uma música onde as pessoas choram, você se invejar dele. Quando você vê uma pessoa que está fazendo algo bom para outras pessoas, você tem inveja dela. Existem dois tipos de inveja, irmãos, mas nós vamos entrar neste mérito hoje. Mas essa inveja que é a inveja ruim, aquela inveja que você quer estar no lugar daquela pessoa. Você não aceita simplesmente o que você é, mas você quer estar no lugar daquela outra pessoa. Ah, misericórdia, irmãos. O amor não trata com leviandade e não se soberbece. O amor verdadeiro proveniente do Pai, ele é uma coisa boa,
Ele não é uma coisa soberba. Ele não é leviano, irmãos. Não pode... Como que você pode falar que você tem o amor de Deus dentro de você e você vê o sofrimento de uma pessoa e você não se compadecer? Independente se ele é cristão ou não, independente da raça dessa pessoa, da etnia, da sua religião, você tem que se compadecer, irmãos. Essas pessoas que estão presas, irmãos, totalmente injusto, pessoas que não cometeram crime nenhum, estão presas. Como a gente não pode, como a gente não vai ter compaixão de pessoas que foram presas injustamente? Lá no versículo 5, não se porta com indecência, porque a decência tem que estar do seu lado, porque o amor que é proveniente do Pai mora em você. Você não pode ser indecente. Não busca os seus interesses pessoais. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Esse é o amor proveniente do Pai. É o amor perfeito, é o amor ágape. É o amor que nós temos que buscar. Que nós temos que buscar um verdadeiro amor proveniente do Pai para as nossas vidas. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, irmãos. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Esse é o amor proveniente do Pai. Aí eu pergunto para os irmãos, Deus, a palavra de Deus fala assim, ó, pode a mãe deixar e esquecer de amamentar seu filho, mas Deus nunca se esquece dos seus. Porque Deus é amor, irmãos. Mas também Deus é justiça. Irmãos, é engraçado como nós não conseguimos medir a justiça de Deus. Se Deus pegar todos os seres humanos e lançar no inferno, ele continua sendo Deus, bom e justo. Se Deus pegar toda a humanidade e matar ou jogar no inferno, ele ainda continua Deus, bondoso e justo. Porque Deus é o dono da vida. Ele é o criador da vida. Aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, muitas das vezes nós confundimos o amor. Moisés, a Bíblia fala que Deus tinha Moisés como amigo. Mas quando Moisés feriu a rocha, ao invés de falar a rocha, Deus chama Moisés no alto do monte e fala, traz o meu servo Josué. Chegou lá em cima e falou, Moisés, está vendo aí, ó, a terra? Mana leite e mel, mana Senhor, leite e mel. Mas tu não vai entrar nela. Pega as tuas coisas aí, ó, passa para Josué, porque daqui você não irá mais descer. E ele tira a vida de Moisés, irmãos. Ele tira a vida de Moisés, ao qual ele considerava como amigo, que ele falava tete a tete com Moisés. Mas mesmo assim, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom e ele continua sendo justo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós seres humanos, nós confundimos muitas das vezes, irmãos, o amor. Nós não sabemos o verdadeiro significado desta palavra. Mas Deus, irmãos, com a sua infinita sabedoria, mandava o povo de Israel entrar nas cidades, as quais essas cidades tinham deuses estranhos, favorecido por elas, e mandava o povo de Israel passar todas aquelas pessoas ao fio de espada, desde criança no ventre da mãe até a pessoa de idade. E Deus continua sendo Deus, continua sendo bom e continua sendo justo. Nós que não temos a ideia dos verdadeiros significados desta palavra amor, muitas das vezes, irmãos, nós vemos pessoas de igrejas trazendo centenas e centenas de marmitas, entregando às pessoas que estão moribundas nas ruas, nas calçadas. E essas pessoas das igrejas, elas acham que elas estão fazendo bem para essas pessoas.
E a Bíblia, irmãos, ela nos mostra algo totalmente diferente. Quando, irmãos, a Bíblia fala que a caridade, Deus aprecia a caridade, não é essa caridade que Deus aprecia. Porque a própria Bíblia nos mostra uma caridade diferente desta. Irmãos, as pessoas pobres que trabalham, que são esforçadas, essas que merecem a nossa ajuda. Mas as pessoas que não querem trabalhar, que estão deitadas às calçadas, como moradoras de ruas, irmãos, essas pessoas, elas, muitas das vezes, elas abandonam as suas famílias para estarem nesse lugar. E muitas das vezes, as igrejas, com o pensamento de que estão fazendo a caridade divina, vão lá entregar suas marmitas, e essas pessoas continuam nas calçadas. Essas pessoas, todas as vezes que elas são alimentadas nesse lugar, eu falo isso para os irmãos porque eu trabalhei 27 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu trabalhava na cidade de Santo André, e lá nós víamos essas pessoas entregarem marmita em alguns pontos. E esses pontos, eles se tornavam pointer dos moradores de ruas. E nós, muitas das vezes, eu via lá, meus irmãos, as pessoas, os moradores de rua, eles abriam as marmitas que essas igrejas levavam, tiravam apenas a mistura, comiam e jogavam a marmita no chão. Muitas das vezes eu vi isso aí, irmãos, marmita, eles fazendo guerra de marmita nas ruas. Logicamente não é todos. Mas, irmãos, olha o que a Bíblia fala dessas pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandávamos isto, que alguém que não quiser trabalhar, que também não coma. Esse é o pensamento de Deus para com essas pessoas. Porque as pessoas, irmãos, elas fogem do mandamento de Deus lá de Gênesis. Porque lá em Gênesis, quando o homem e a mulher pecou, Deus, o Criador, sentenciou o homem a um trabalho. Então, muitas das vezes, irmãos, nós não compreendemos essas coisas. E se Deus sentencia o homem ao trabalho, a partir de hoje, com o suor do teu rosto comerás, trabalharás até os últimos dias da tua vida. Foi uma sentença, irmãos, que Deus colocou para o homem. E o homem precisa trabalhar, porque assim Deus impôs essa condição para o homem. E o homem que não quer trabalhar, ele vai contra o mandamento de Deus. E Paulo vem falar aqui que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Entendeu, irmãos? Ah, mas aí você está sendo ruim. Não, irmãos, eu não estou sendo ruim. Se essas pessoas não forem alimentadas, elas vão se levantar e vão procurar alguma coisa para fazer, porque elas precisam comer. É isso que a gente não precisa entender. Muitas das vezes, muitas instituições, elas não querem que essas pessoas saiam de lá, porque muitas das instituições, elas ganham dinheiro do governo para manter essas pessoas nas calçadas. Olha o que a palavra de Deus fala em Provérbios capítulo 6, versículo 6 ao 9. O que é a verdadeira caridade, irmãos? Nós precisamos ter esse entendimento. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os teus caminhos e ser sábio, pois ela, quem é a formiga, não tem chefe, nem guarda, nem dominador, mas prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Olha o que a Bíblia fala dessas pessoas, irmãos. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, de que nós precisamos ajudar. Sim, nós precisamos tirar essas pessoas quando elas realmente querem. Olha, filho, vem cá, você quer um trabalho, você quer... Tem um prefeito de uma cidade do interior, eu acho que é do Paraná, que ele vai nesses lugares e ele pergunta para a pessoa: você quer um trabalho? Você quer um abrigo? Eu vou te dar, mas aqui na calçada você vai ficar. E eu acho correto, irmãos. Eu acho correto, porque o normal da humanidade é que nós viemos a favorecer a maioria. É sempre a maioria. Não criarmos coisas e argumentos e leis para a minoria, mas sempre a maioria. E esse prefeito, ele tem o meu respeito, porque ele vai lá, ele oferece para essas pessoas que estão em estado de rua trabalho, dignidade, abrigo. Mas ele fala: se vocês não quiserem o que eu estou oferecendo, vocês não vão ficar nas calçadas da minha cidade. E remove as pessoas dali. Eu acho correto, irmãos. Porque, irmãos, não tem coisa que empobrece mais uma cidade
do que pessoas nas calçadas, urinando nas calçadas, defecando nas calçadas, fazendo coisas horríveis na calçada que eu não posso nem falar aqui. Na época de Jesus, na época dos apóstolos, as pessoas que pediam dinheiro, elas ficavam na porta das sinagogas, nas portas dos templos, mas essas pessoas eram enfermas, eram doentes, essas pessoas eram amputadas, essas pessoas eram paralíticas, cegas, pessoas cegas de nascença. Então, a Bíblia, ela nos ensina que essas pessoas, elas merecem um cuidado. A viúva, o órfão, as pessoas que nascem com cegueira, as pessoas que nascem com deficiências físicas. Só que naquele tempo, irmãos, as pessoas que nasciam assim, elas eram condenadas a viver uma vida de mendigância. Então as pessoas precisavam ajudar essas pessoas. Mas hoje nós vemos pessoas que estão no estado de mendigância, pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis, pessoas que enxergam, não têm deficiência nenhuma no corpo. E elas ainda continuam. Ô irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando você para no semáforo, aquele cara bem que você percebe que é um usuário, ele vem com uma flanelinha e você dá dinheiro para ele, você acha que você está exercendo amor por ele? Você está exercendo amor por ele ou você está exercendo mal para ele? Porque quando você dá aquele dinheiro para ele, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai se alimentar ou ele vai fazer uso de drogas? Então, nós precisamos, irmãos, ter esse entendimento de um verdadeiro amor. O que é o verdadeiro amor? Qual é o verdadeiro amor? O que Deus nos ensina? O que é o verdadeiro amor para com o nosso semelhante? A verdadeira caridade, irmãos, é aquela que nós fazemos as coisas para essas pessoas, para tirar essas pessoas desse estado deplorável que elas se encontram. Essa é a verdadeira caridade. Mas não simplesmente pegar uma comida e levar para essas pessoas lá. Porque aí você faz com que essas pessoas permaneçam nas calçadas todos os dias, aguardando o alimento que você vai trazer. A palavra de Deus fala lá em capítulo 14, 21 de João, que quando a gente realmente ama, o que Deus exige da gente na questão do amor? Como que você pode falar assim, eu amo a Deus, se você nunca viu Deus? Como você pode falar assim, será que eu estou fazendo a vontade plena de Deus, a vontade perfeita de Deus? Lá no livro de João, capítulo 14, lá Evangelho, capítulo 14, versículo 21, fala assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, irmãos, é assim, ó: eu amo a Deus, mas eu não obedeço. Eu amo a Deus, mas eu não faço o que a Bíblia me manda. Eu sou cristão, amo a Deus, mas eu não obedeço às Escrituras. Porque se as Escrituras estão falando que a gente não pode agir em certas determinados assuntos, determinadas coisas que a gente faz está errado, a gente tem que se corrigir. Porque é essa a função do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo: trazer uma correção ao nosso entendimento, trazer luz ao nosso entendimento. Amém, irmãos? E lá também, lá em 1 João capítulo 4, versículo 20, fala assim, ó: se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Irmãos, é assim, simplesmente. O que é um amor para com o seu próximo? O que é um amor de um pai para com um filho? O que é um amor de um esposo para com uma esposa? O que é um amor de uma esposa para um esposo? A palavra de Deus, irmãos, ela nos leva a uma reflexão sobre todas essas questões. A esposa reverencie o seu marido, respeite o seu marido, porque o homem, ele vê o amor da mulher no respeito. E a Bíblia fala para o homem: amar as vossas esposas, ame as vossas esposas. E fala para as esposas para que elas respeitem o seu esposo. Porque o homem vê o amor através do respeito, mas a mulher precisa de um amor diferente do que o homem tem. Então a Bíblia, ela entende essa necessidade, e ela vai falar para o homem: olha, ame a sua esposa como um vaso mais fraco, cuide dela, e se preciso for, dê a sua vida em defesa da sua esposa. Isso é bíblico, irmãos. E fala para a esposa também, para que ela reverencie o seu marido, para que ela respeite o seu marido. Porque o homem vê o respeito e a reverência como
principal foco do fundo. Principal fundo do amor. O homem ele vê que ele é amado pela esposa quando ela respeita ele. Quando a mulher respeita o esposo, ele vê que ela ama ele. Amém, irmãos? Então nós precisamos ter esse entendimento. Os irmãos percebem que lá no começo, o primeiro versículo que eu li, a Bíblia fala assim, ó, vocês vão ser reconhecidos se vocês amarem uns aos outros. Mas muitas das vezes, irmãos, quando você vai lá, beneficia uma pessoa que está na calçada com a marmitex, você não está amando ele. Porque você está fazendo com que ele permaneça naquela calçada. É isso que eu estou querendo dizer. Os irmãos não me interpretem mal. Não estou falando que os irmãos não devam levar marmitex para essas pessoas. Mas essa não deve ser uma condição para fazer o bem para essas pessoas. Porque muitas das vezes, irmãos, somente levar essa marmitex para essas pessoas não é o que é correto. Porque essas pessoas elas aguardam diariamente essas marmitas ali. E essas pessoas não querem sair dessas condições, porque a maioria das vezes tem pessoas que vai lá e levam esses alimentos. Não estou falando, irmãos, que é errado levar o alimento, mas que isso não deve ser uma prioridade. E o irmão não deve ter isso como ajudar, como fazer o bem a essas pessoas. Os irmãos estão entendendo? Está travado aí? Vê se está saindo áudio. Vê se está saindo áudio. Fala alguma coisa. Como eu estava dizendo, meus irmãos, o amor de um pai para com o filho. Quando que um filho ele entende que ele é amado pelo pai? Irmãos, muitas das vezes, muitos pais eles evitam ter confronto com os filhos porque não é coisa boa e agradável aos pais. Eles entendem assim, o meu pai, ele deixa eu fazer o que eu quero. Eu chego com as coisas da minha casa e meu pai não me confronta. Uma vez, irmãos, eu estava com um amigo de um filho meu aqui em casa e ele falou para mim, chorando aqui junto com o meu filho, com a minha esposa, que ele admirava o cuidado que eu tinha para com o meu filho Lucas, que era amigo dele. Porque o pai dele e a família dele não ligavam para ele. Se ele fosse fazer uma coisa ruim ou uma coisa boa, era insignificante para a família dele. Porque eles não entendiam que isso era bom para ele ou que era ruim para ele. Eles não traziam a correção, eles não confrontavam ele como filho, como membro da família. E olha o que a palavra de Deus fala em Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Quem se nega a castigar o seu filho, não ama. Quem se nega a castigar o seu filho, não ama. Mas quem o ama, não hesita em discipliná-lo. A disciplina, irmãos, ela faz parte do amor. Aquele que ama o filho, ele corrige, ele disciplina o filho. E é necessário, irmãos, o confronto entre o pai e o filho quando o filho está errado. Para trazer o filho para o eixo novamente. E muitas das vezes, irmãos, muitos dos pais, hoje em dia, eles querem ser amigos dos filhos. Eles querem tratar os filhos como iguais. E não é, irmãos, amigo. O filho vai ter um monte durante a sua vida. Mas pai, ele precisa de um. Ele não precisa ser um pai amigo, ele precisa de um pai verdadeiro ao lado dele. E uma mãe verdadeira do lado dele. E é por isso, irmãos, que nós vemos hoje muitos jovens, muitos adolescentes, muitos jovens aí entre 16 a 20 anos, que não respeitam as autoridades, não respeitam a polícia na rua, não respeitam o professor. Por quê? Porque dentro de casa ele pode fazer o que ele quer. Ele não é confrontado pelos pais mais. Então, o filho é criado sem correção. Aí ele chega na rua e ele acha que ele pode fazer o que ele quiser. Ele acha que ele pode tratar a mulher na rua de qualquer jeito. Ele acha que ele pode tratar a amiga dele de qualquer jeito. Ele acha que ele pode tratar a professora dele de qualquer jeito. Porque ele já trata a mãe assim. Ele já trata a irmã dele em casa assim. E esse não é o verdadeiro amor que a Bíblia nos ensina a termos pelo nosso próximo. E isso é importante, irmãos. Nós precisamos ter esse entendimento. Porque nós precisamos amar o próximo como a si mesmo, como nós mesmos. Olha, irmãos, a Bíblia ela é clara sobre esse assunto.
Lá no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, do 35 ao 36, fala assim, ó. E disse-lhe, quando vos mandei... Não é esse não, irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 13, versículo 15. Do versículo 13 ao 15. Fala assim, ó. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, e se for pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que a luz a todos que estão, dê luz a todos que estão na casa. Irmãos, quando a Bíblia fala para nós sermos sal da terra e luz do mundo, é para nós termos coerência nas coisas que nós fazemos. Tudo que nós vamos fazer, nós como os bons cristãos, nós temos que ter coerência, nós temos que ter equilíbrio. O sal é uma coisa que dá equilíbrio no alimento. Se você salgar demais, ela não presta. Se você salgar de menos, também não presta. Tem que ter um equilíbrio. O sal, ele dá a dosagem certa, o alimento fica correto, fica saudável, fica gostoso. E a luz para o mundo, irmãos, é assim, irmãos. Existem pessoas que são cristãs, que elas passam desapercebido para a maioria das pessoas. Elas passam desapercebido. E se você é luz, irmão, se você é luz, minha irmã, você não pode passar desapercebido. Você precisa brilhar. Aonde quer que você esteja, você tem que fazer o que é correto, para que aquilo que você faça que é correto, todas as demais pessoas percebam o que você está fazendo, e você se tornar uma pessoa, um alvo momentâneo daquela situação. As pessoas estão cometendo alguns erros. Você está lá no meio da estrada, uma carga cai na pista, todo mundo vai lá pegar uma carga. Aí você é cristão, você também vai lá pegar uma carga. Aí você está sendo luz para aquelas pessoas, você está no meio das pessoas iníquas, fazendo coisas erradas aos olhos da humanidade, aos olhos de Deus. Então é isso que nós estamos questionando aqui. O que é o verdadeiro amor? Qual é o verdadeiro amor que você tem? Quando uma pessoa pratica o mal para você, você vai praticar o mal para essa pessoa? Você vai pagar o mal com o mal para essa pessoa? Que amor é esse que você está fazendo? Que amor que é proveniente do Pai na sua vida que você está praticando? Você está sendo luz para essas pessoas? Você está sendo para essas pessoas o sal dessa terra? Você está tendo o seu ponto de equilíbrio na sua vida? E para nós finalizarmos, meus irmãos, lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 40, fala assim: Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus sobre todo o teu coração e toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro mandamento, irmãos. Lá no versículo 38 fala assim: este é o primeiro, um grande mandamento. Lá no versículo 39 fala assim: e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Irmãos, se você amar a Deus sobre todas as coisas, e se você amar teu próximo como a ti mesmo, irmãos, toda a lei termina aqui. Tudo termina aqui. Se você fizer para o seu próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse para você, irmãos, muitas das vezes as pessoas precisam de ajuda. Muitas das vezes as pessoas teve uma época, muitos e muitos anos atrás, eu conheci uma pessoa, passou pela minha vida, um cunhado meu, e falava para mim: nunca deu peixe para uma pessoa, mas sim dê a vara para a pessoa, ensine ela a pescar. Ensine ela a ter dignidade, a pescar o seu peixe e se alimentar. Porque muitas das vezes, irmãos, a pessoa que está num estado deplorável, numa depressão profunda, numa calçada, num usuário, ela precisa de alguns cuidados. Mas nunca é o cuidado de você ir lá e dar o alimento ou dar aquilo com que ele vai fazer o uso de drogas.
Ele precisa de apoio, ele precisa de apoio para ser retirado daquele estado deplorável que ele está. Isso sim é você ajudar, isso é você praticar caridade divina sobre essa pessoa. Se você conseguir resolver a vida de uma pessoa que está nesse estado, não precisa resolver o estado de muitas pessoas, mas se você conseguir ajudar uma pessoa a sair daquela vida, você fez uma coisa boa, você fez uma coisa maravilhosa, você fez algo divino para aquela pessoa, você fez a diferença para aquela pessoa. E isso é importante, irmãos, muito importante para aquela pessoa. Você conseguir conversar com aquela pessoa, você conseguir convencer aquela pessoa a sair daquela vida que ela está. Você dar meios para aquela pessoa conseguir sair daquela vida, sair daquele estado que ela está. Isso é verdadeiro amor. Não é você simplesmente levar uma marmita e entregar na mão daquela pessoa e ir embora. Isso aí não é amor, irmãos. Isso aí qualquer um faz. Muitas pessoas que não são evangélicas, muitas pessoas que não são cristãos, eles praticam isso. Tem mais a ver com quem dá, né? Exatamente, ela dá comida e ela já fiz a minha parte. Exatamente, você dá aquela comida, você acha que já está fazendo a sua parte. Mas a verdadeira caridade, será que é essa? Será que aquilo que aquela pessoa precisa é uma comida, é uma marmitex? Ou é uma palavra de Deus na vida dela, uma ajuda para ela sair daquele estado deplorável que ela está? Então é isso que nós precisamos refletir. Isso que nós precisamos diariamente refletir. Nós precisamos ter em mente isso. De qual é o verdadeiro amor que nós estamos mandando para essas pessoas. A solidariedade cristã para essas pessoas. Eu vejo muitas igrejas que faz 200, 300 marmitex e leva lá para essas pessoas. Eu já vi, irmãos, quando eu estava na ativa no meu trabalho, eu vi pessoas chegar lá com uma marmitex, entregar lá e ela estava envenenada. E depois eu socorri aquela pessoa e a pessoa morrer. Entendeu? Então, muitas das vezes, será que aquela pessoa precisa realmente de uma marmitex? Ou ela precisa de uma condição para ela sair daquele estado deplorável que ela está? Então, muitas das vezes, irmãos, a gente pensa que só o fato da gente pegar um dinheiro do bolso e fazer uma marmitex e levar para aquela pessoa, nós já nos isentamos da responsabilidade do sangue daquela pessoa que está naquela calçada. E não. Porque a igreja, irmãos, nós como igreja, nós temos que combater aquilo que está por trás da prisão daquela pessoa que está na calçada. Porque aquela pessoa que está naquela calçada, ela está aprisionada espiritualmente lá. O Gadareno, quando ele estava lá na cidade de Gadara, que Jesus chegou lá, o cara estava lá em estado de mendigo, morando nas cavernas. Jesus chegou lá e deu uma marmitex para ele. Jesus chegou lá e libertou ele. Jesus chegou lá e ele caiu por terra. E Jesus expulsou os demônios que estavam dentro daquela pessoa. E aquela pessoa se tornou uma pessoa maravilhosa. E depois se tornou um grande missionário e pregador da palavra de Deus. E é isso que a igreja precisa fazer. A nossa luta, irmãos, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades. E a igreja, ela precisa se posicionar dessa forma. Porque aquela pessoa, ela não está simplesmente necessitando de um alimento físico, mas sim de um alimento espiritual. Ela precisa de uma libertação espiritual para aquela condição deplorável que ela está. E é isso que nós temos que exercer, esse amor que nós temos que exercer para com essas pessoas. O amor verdadeiro de libertação para essas pessoas. Nós podemos ser facilitadores, né? Exatamente, porque se você está lá, vai lá e leva uma marmita, você é um facilitador dessa pessoa. Como você um parente Exatamente. Exatamente. Muitas das vezes quando o filho vai lá, pai, me dá um dinheiro para me usar uma coisa errada, aqueles negócios errados, e o pai dá, ele está sendo um facilitador, irmãos. Ele tem que confrontar o filho. Se o filho está viciado, levar o filho internar, cuidar daquele filho, não é largar jogar na rua. E isso é o verdadeiro amor que vem do pai. Esse é o amor que é proveniente do pai para as nossas vidas. E nós precisamos refletir sobre essas coisas. E ser um verdadeiro cristão é isso. É ter o amor que é proveniente do pai em nossas vidas. E nós temos que refletir. Será que se você não corrige seu filho, se você está vendo seu filho se desencaminhar e você não corrige, será que você está amando o seu filho? Será que quando você vê uma pessoa dessa entregue a vida
nas mãos de Satanás e você não vai lá confrontar Satanás para libertar essa alma das mãos de Satanás, será que você está sendo igreja de Jesus? Será que você está sendo um servo de Deus Altíssimo? Será que simplesmente você ir ali e levar uma comida momentânea, será que você está fazendo bem para essa pessoa? Ou você está sendo um facilitador para essa pessoa? Amém, meus irmãos? Peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Só está saindo o seu áudio, a sua voz. A palavra é tão forte que deu problema no vídeo. Só está saindo a sua voz. Amém. Aí depois eu vou colocar no link a... Irmãos, nós tivemos alguns problemas aqui com o nosso link, mas o pessoal O áudio tá da saindo. manutenção já está providenciando aí uma... do Facebook. É assim mesmo, irmãos, é assim mesmo. Nós somos pequeninos, irmão, nós somos uma formiga. Nós transmitimos com os nossos telefones. Mas às vezes dá problema mesmo. Então os irmãos me perdoem. A minha voz está saindo. Entenda aí como se fosse uma rádio no Facebook, tá bom? Mas depois esse vídeo vai estar... Eu vou pôr o link do vídeo editado aqui. Vai estar o link editado e minha esposa vai pôr o link aí para todos nós, tá bom? Tem uma semana abençoada, tem uma semana cheia de bênçãos. Que os filhos de vocês sejam abençoados e protegidos. Que vocês sejam abençoados e protegidos. Que Deus possa guiar os passos de vocês todos os dias. Que vocês saiam de casa com a proteção do anjo do Senhor. E que vocês retornem para casa com a presença do anjo do Senhor na vida de cada um de vocês. E até domingo que vem, às 18 horas. Amém? Levante as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, que a rica comunhão do Espírito Santo seja para com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem Amém. Está terminado em nome de Jesus.